Boa noite. Atendendo a norma brasileira de audiodescrição da ABNT NRB 16452, farei neste momento minha autodescrição para a pessoa que não possa ver. Eu estou de blazer, num púlpito, sou branco, cabelo castanho, olhos claros, 1,70 m de altura. Ao meu lado esquerdo tem uma mesa diretora onde estarão sentados quando chamados as nossas autoridades. À nossa frente, as cadeiras dos nossos vereadores e ainda o auditório com os nossos convidados. Aquele que nunca viu a tristeza, nunca reconhecerá a alegria, uma frase de Khalil Gibran. Cerimonial da sessão solene para a entrega do título honorífico de cidadão acisense ao senhor pastor Ayrton Gonçalves de Carvalho Júnior. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Nós queremos agradecer a presença de todos nesta noite, neste evento onde a Câmara Municipal de Assis realiza a entrega de título honorífico de cidadão acisense ao pastor Ayrton Gonçalves de Carvalho Júnior. Boa noite a todos. Primeiramente, quero cumprimentar a todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pela Rádio Câmara. Quero cumprimentar os amigos e familiares do pastor Ayrton, também o pastor Nivaldo e todas as demais autoridades aqui hoje presentes. Sejam muito bem-vindos para esse momento em que faremos a homenagem tão merecida ao senhor pastor Ayrton Gonçalves de Carvalho Júnior. Eu solicito ao vereador Nivaldo Santos para acompanhar a tomar posse de assento junto à mesa o homenageado desta noite, pastor Ayrton Gonçalves de Carvalho Júnior, e também sua esposa Jaqueline Bursi Santim de Carvalho. Em nome da Câmara Municipal da cidade de Assis, nós queremos agradecer a presença de todos. Registro, neste momento, a presença de Tamara Cristine Nunes, assistente social no IDAC Manaim, presidente do Conselho Municipal sobre Drogas e também presidente do Grupo de Apoio Vida Nova. Obrigado também a Samara Nunes, missionária da MISPA, Missão Priscila e Áquila. Meu muito obrigado. Pastor Fábio Ramos, pastor da Igreja Presbiteriana Renovada na cidade de Paraguaçu Paulista, seja bem-vindo. Wilson, a todos os demais presentes, sejam bem-vindos a esta sessão solene. Composta a mesa e com a presença do homenageado, convidados, familiares e demais autoridades, declaro aberta a presente sessão solene. Convidamos nesse momento a todos para acompanharem a execução do hino nacional e logo na sequência nós vamos acompanhar ainda o hino do município de Assis.
trovava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras brigas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Este canto de amor tão vibrante comemora a data feliz. Neste hino festivo saudamos essa terra querida de Assis, terra hospitaleira de prosperidade e de felicidade. Terra de amor, terra de paz, seja feliz. Salve cidade, cidade de Assis. Terra de amor, terra de paz, seja feliz. Salve cidade, cidade de Assis. Salve cidade de Assis. Cumprindo a razão maior desta sessão solene, eu solicito ao mestre de cerimônia para que proceda a leitura do Decreto Legislativo número 472, de 11 de julho de 2024, de autoria do vereador Nivaldo dos Santos. Decreto Legislativo 472, de 11 de julho de 2024, projeto de Decreto Legislativo número 09/24, de autoria do vereador Nivaldo dos Santos. Outorga o título honorífico de cidadão assisense ao pastor Ayrton Gonçalves de Carvalho Júnior, o presidente da Câmara Municipal de Assis, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 35, inciso 3º da Lei Orgânica do Município de Assis, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º, fica outorgado o título honorífico de cidadão assisense ao pastor Ayrton Gonçalves de Carvalho Júnior. Parágrafo único. O presente título é conferido ao homenageado em reconhecimento aos relevantes serviços que vem prestando em nossa cidade. Artigo 2º. A entrega do título, objeto deste decreto legislativo, dar-se-á em sessão solene a ser determinada pela presidência da mesa. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução deste decreto legislativo correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Assis, em 11 de julho de 2024. Gerson Alves de Souza, presidente. Neste momento, assistiremos a um vídeo produzido pela TV Câmara, contando um pouco da trajetória do nosso homenageado. Senhoras e senhores, é com grande honra que homenageamos hoje o pastor Ayrton Gonçalves de Carvalho Júnior, uma figura que tem dedicado sua vida ao bem-estar espiritual e emocional de muitas pessoas, contribuindo significativamente para a nossa comunidade. Nascido em Lambari, Minas Gerais, é filho de Ayrton e Irma Carvalho, casado com Jaqueline e pai de Pedro Henrique e João Gabriel. Formado em Teologia pelo Seminário Presbiteriano Renovado de Cianorte e com mestrado em Divindade pelo Instituto Filadélfia de Londrina, pastor Ayrton lançou o livro Missão Alerta, fruto de sua dissertação. Em 2007, veio para Assis coordenar o programa de cuidado missionário na MISPA, tornando-se pioneiro nessa área no Brasil. Durante a sua permanência em nossa cidade, atuou também como professor e apoiou pastores locais, oferecendo acolhimento em momentos de dificuldade. O pastor Ayrton tem vasta experiência em ajuda humanitária,
trabalhando em situações de catástrofes pelo mundo, como terremotos e guerras. Além disso, é psicólogo clínico formado pela Unip, com importante atuação no Ministério Oásis, em Anápolis, focado no apoio a pastores e missionários. Seu compromisso com o cuidado missionário e seu impacto na vida de tantas pessoas fazem dele um exemplo a ser seguido. Por essa razão, propomos que o pastor Ayrton Gonçalves de Carvalho Júnior seja declarado cidadão honorário assisense, em reconhecimento à sua dedicação e contribuição. Peço uma salva de palmas, por gentileza. A história do nosso homenageado na noite de hoje. Convido nesse momento o vereador Nivaldo dos Santos para uso da palavra, por gentileza. Boa noite a todos que aqui estão presentes. Boa noite a você que está nos assistindo através da TV Câmara, nos ouvindo através da Rádio Câmara 95.5. Desde já quero agradecer também toda a equipe que está aqui conosco, acompanhando, a equipe da Câmara Municipal, juntamente com a nossa querida Ana ali da TV Câmara, que estão registrando todos os momentos. E agradeço a cada um que aqui está, contemplando esse momento maravilhoso, a minha família, minha esposa amada, e minhas netas também, a Heloísa, a Rafaela e minha esposa Silvia. Deus abençoe vocês. E, senhor presidente, é com muita alegria que neste momento nós podemos estar homenageando uma pessoa muito importante, para Jesus e muito importante para nós. Fico muito feliz, pastor Ayrton, de ter essa oportunidade, porque há pouco tempo, no momento aqui, eu falava que fazer essa homenagem, e o presidente deve se lembrar, eu falava assim sobre pinçar, sobre pinçar, e depois logo alguém veio até lembrar dessa frase. E é bem isso, pastor Ayrton, quando oferecemos uma homenagem dessa, é como se nós vamos lá, pinçamos a pessoa, de uma multidão, aquela pessoa que fez a diferença, aquela pessoa que trabalhou em prol, de uma sociedade, pessoa que trabalhou em prol de uma população, que trabalhou em prol dos pequeninos, dos machucados, das vítimas de guerra, E para mim é uma alegria. E eu quero ler, até a exposição de motivos, que nós já vimos o vídeo, e ali já fala muitas coisas, e eu quero aproveitar também, antes de ler a exposição de motivos, agradecer também a Sara, a Tamara, que aqui está com a gente, presidente ali do grupo de apoio, e cada um de vocês. Mas, enfim, vamos aqui na exposição de motivo. Desde já, queremos salientar a todos que esta homenagem é a mais importante e significativa que um município pode prestar, e, evidentemente, aqueles que efetivamente trabalham para construir o bem-estar e o progresso de nossa comunidade, como também aqueles que demonstram carinho e respeito à nossa cidade e nosso povo, como é o caso do pastor Ayrton Gonçalves de Carvalho Júnior. Segundo filho do senhor Ayrton Gonçalves de Carvalho e da senhora Irmã Costa, é isso? Irmã Costa de Carvalho, que nasceu na cidade de Lambari, estado de Minas Gerais. É casado com a senhora Jaqueline e pai de Pedro Henrique e João Gabriel. Bacharel em Teologia pelo Seminário Presbiteriano Renovado de Cianorte. E após formado, foi à cidade de Araçariguama, estado de São Paulo, como pastor. Em Araçariguama, fez o mestrado em Divindade e na área de Teologia,
prática, né, pelo Instituto Filadélfia de Londrina. Sua dissertação de mestrado foi usada para lançar o seu livro, Missão Alerta, que trata das causas de retorno prematuro de missionário, o qual foi lançado em Assis, São Paulo, na sede MISPA. E eu não vou continuar lendo a nossa exposição de motivo, porque nós estamos repetindo um pouco o que foi falado já na TV. Mas, pastor Ayrton, também tenho o hábito também de sempre dizer o seguinte: essa homenagem é feita ao Senhor, e o Senhor é merecedor dela, com certeza, senão nós não estaríamos fazendo. Mas eu quero atribuir, até antes dessa homenagem para o Senhor, eu quero atribuir essa homenagem a uma guerreira, Dona Jaqueline. Eu quero atribuir essa homenagem à senhora. E por que isso? Porque grande homem se formou, né, e foi às missões, e foi às lutas, e nós o honramos nisso, mas honramos tanto quanto, pastor Ayrton, a senhora, porque é ali que ele tinha para voltar, é ali que ele tinha para recarregar suas energias, é ali que ele tinha para poder acreditar de novo, de novo e de novo. E não só a senhora, mas também a você, garoto, e a outro, né? Aos filhinhos. Por que isso? Porque o maior motivo que eu tenho certeza que esse homem, para chegar onde chegou, é vocês. Honrem ele sempre, continue honrando sempre, né? Mas vocês também são responsáveis por onde ele chegou. Porque eu tenho certeza absoluta, porque eu já caminhei vários caminhos e alguns eu só cheguei até lá porque eu sabia que tinha alguém me esperando, a minha amada esposa. Então, é assim que a gente homenageia. A gente homenageia o Senhor, mas a gente lembra que sem essa guerreira, talvez não teria chegado lá. Então, parabéns, senhora Jaqueline. Parabéns à senhora. E aí sim, eu atribuo parabéns à homenagem forte que estamos fazendo ao Senhor. Parabéns, o Senhor é merecedor, porque o Senhor veio de longe para receber essa honraria. E nós, tanto o senhor presidente como eu, tenho certeza, nós nos sentimos honrados do senhor ter vindo de longe para poder receber essa homenagem aqui. Eu quero agradecer, senhor presidente Gerson Alves, né, por aqui estar com a gente e também por estar junto comigo nessa homenagem. Porque, afinal, é nós dois, né, que assinamos lá essa homenagem. Então, essa honraria ao senhor é porque o senhor merece e a sua história fala por si. A sua história fala. Então, que história linda, que história magnífica. E parabéns, filho, pelo papai, e parabéns, esposa, pelo esposo. E é isso, essas são minhas palavras. Que Deus, o soberano, continue te fortalecendo, continue te abençoando, continue preparando caminhos para o Senhor, né? Que esse poderoso Deus que nós servimos continue, né? Eu nem vou falar para o Senhor que Deus te abençoe, não, porque é que Deus continue te abençoando tanto quanto já o abençoou. E parabéns, que os aplausos sejam para enaltecer primeiro o nome do Senhor e o Senhor que é digno desse aplauso, tá? Deus abençoe. Obrigado, vereador Nivaldo dos Santos. Dando sequência, convido também para seu pronunciamento, assistente social no IDAC Manaim, presidente do Conselho Municipal sobre Drogas e também presidente do Grupo de Apoio Vida Nova, Tamara Cristine Nunes. Por gentileza. Boa noite a todos. Cumprimento a todos os convidados. Cumprimento o presidente da Câmara Municipal, pastor Nivaldo Santos, e também a honraria
ao pastor Ayrton e à sua esposa, Jaqueline. O que eu posso dizer nesta noite é que eu conheci o pastor Ayrton, a Jaqueline, em 2011. E hoje eu sei que é um dia especial, porque esse título representa muito, tanto para mim, para ele, porque em 2011 eu conheci o pastor Nivaldo, foi meu professor na MISPA, e ele não sabe, mas muitos monstros dentro de mim saiu quando ele dava as aulas dele. As aulas que ele dava para nós na MISPA, foi coisas que ficou guardado. E eu agradeço, e eu parabenizo, porque eu tenho certeza que muitas outras pessoas também foram curadas, foram felizes, entenderam que algo dentro dele foi liberto. E eu creio que muitas pessoas ainda, pastor Ayrton, têm a dependência da sua história, ou da sua psicologia, vamos dizer, né? Daquilo que o senhor possa estar dando para alguma pessoa. Então, eu parabenizo Jaqueline, pastor Ayrton, o seu filho, e todos aqueles que estão aqui entendendo a importância desse título para o pastor Ayrton. Bom? Obrigado, Tamara Cristine Nunes. Também na sequência, ouviremos neste momento as palavras do presidente da Câmara, Gerson Alves de Souza, que neste momento fará o seu pronunciamento. Por gentileza. Mais uma vez, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o pastor Nivaldo, nosso amigo, vereador, pela propositura desse projeto, né, que hoje se torna realidade na vida do pastor Ayrton. Quero cumprimentar a senhora Tamara, em seu nome quero cumprimentar a todos que aqui estão hoje participando desta sessão solene. Quero cumprimentar a esposa do pastor Ayrton, a senhora Jaqueline, seja muito bem-vinda, e seu filho também, né? Seja muito bem-vindo também. E, por fim, cumprimentar a nossa estrela da noite, o pastor Ayrton. Pastor, como é bonito, né? A gente vê uma vida, né, passando, às vezes, à frente dos nossos olhos, na telinha, né? Eu costumo dizer que cada um tem uma história, né? E essa história, muitas vezes, ela é escrita de uma forma bem delicada por Deus. E eu tenho certeza que o senhor é uma dessas pessoas que, com o seu trabalho, que com o seu carisma, né, com tudo aquilo que o senhor se propôs a fazer, não somente como um servo de Deus, mas também como pessoa, tem transformado a vida de muitas pessoas. Nós vimos aqui agora há pouco a Tamara falar muito sobre isso, né? E como é importante e como é gostoso quando a gente ouve um testemunho desse, né? Principalmente enaltecendo um trabalho que às vezes tirou, como ela disse, um monstro, né, da vida dela, alguma decepção, algo que a incomodava muito. E o senhor foi essa ferramenta, esse instrumento de Deus aqui na terra. E eu costumo dizer que, muitas vezes, Deus coloca anjos na vida das pessoas, né? E tenho certeza que o senhor foi um deles. O senhor que passou por muitos lugares, né, como missionário, como eu disse, um agente transformador da obra de Cristo, o senhor deve ter presenciado cenas terríveis, mas também tenho certeza que o senhor conseguiu visualizar muita coisa boa, principalmente no coração das pessoas. Que todo ser humano tem no seu íntimo, né, algo que nos transforma, aquilo que nos aproxima da imagem e semelhança de Cristo Jesus, o nosso Deus e Salvador. Eu costumo dizer também, pastor, que muitos são chamados, né, mas poucos são escolhidos, assim como dizia, né, a leitura bíblica, o trecho bíblico. E eu acho que o senhor é uma dessas pessoas, né, que foi escolhida por Deus para exercer o seu ministério, para levar a todos a boa nova.
Então, pastor, eu desejo do fundo do meu coração que o Senhor continue sendo luz onde há trevas, paz aonde há o temor, carinho onde há o desamor e principalmente fé na vida daqueles que, de uma forma ou de outra, perderam o sentido da vida ou muitas vezes desacreditam no nosso Deus e Salvador. Então, parabéns, viu, pastor? Parabéns por tudo que o senhor representa na vida da sua esposa, dos seus filhos, dos seus amigos e também na vida da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe, que nunca falte força nos seus braços e sabedoria para que o senhor possa cumprir sempre a sua missão, sempre com aquele ardor missionário que encantou o apóstolo Paulo. Deus o abençoe. Obrigado ao presidente Gerson Alves. Neste momento eu quero convidar o nosso homenageado, pastor Ayrton Gonçalves de Carvalho Júnior, para vir aqui à frente, por gentileza. Quero convidar também sua esposa para poder acompanhá-lo, nosso presidente Gerson, e também o vereador Nivaldo dos Santos, para que nesse momento faça a entrega do título honorífico de cidadão assisense, que é merecedor de muita honra à Câmara Municipal de Assis. O presidente da Câmara Municipal fará nesse momento, junto ao vereador Nivaldo, a entrega da placa em homenagem, placa de título honorífico de cidadão assisense, ao pastor Ayrton Gonçalves de Carvalho. Eu quero aproveitar ainda, quero pedir também a Silvia Helena Matias dos Santos, que faça a entrega de um lindo buquê à esposa do nosso homenageado, Jaqueline Bursi Santin de Carvalho, que recebe também essa homenagem na noite de hoje. Por gentileza. Muito obrigado a todos. Dando sequência a esta solenidade, quero convidar nesse momento o nosso homenageado, o pastor Ayrton Gonçalves de Carvalho Júnior, também para o seu pronunciamento na noite de hoje. Alô, som? Boa noite a todos. Primeiro quero cumprimentar a mesa, né? Na pessoa do senhor presidente, vereador Gerson. Muito obrigado por todo o carinho, pelo recebimento, sem nem me conhecer, né? Então, mas muito obrigado. Também ao vereador Nivaldo, que fez essa proposta. Muito obrigado, viu, pastor Nivaldo, por todo esse carinho, que autor do projeto. Cumprimentar todos vocês que estão presentes, e é tão interessante que olhar para cada um de vocês aqui é olhar para partes da minha história, sabe? Em 2000, a minha relação com Assis, ela é uma relação de desenvolvimento,
como um projeto bem embrionário mesmo, como um embrião que vai indo, vai nascendo, então parece que você vai junto no processo, você vai se conectando, você vai vivendo com pessoas chaves, vai se conectando com pessoas chaves. Chego aqui final de 2007, com uma proposta do então, na época, presidente da MISPA, pastor Cláudio César Soares, que hoje também está em Curitiba, onde eu moro atualmente. E nós tínhamos 3 projetos ali. Instituir o que seria algo que, para a denominação da Presbiteriana Renovada, era algo que não existia, que era totalmente novo, que era implantar o que nós chamávamos de cuidado missionário. Na época, nós deveríamos ter mais ou menos uns 70, 80 missionários espalhados pelo fora do Brasil, um pouco dentro do Brasil, mas a grande maioria fora do Brasil. E havia um desgaste muito grande no meio deles, então foi viagens e viagens e viagens, indo atrás, as angústias. O missionário e o pastor, talvez a gente não pare para pensar, e posso colocar também o vereador no meio disso, eu posso chamar de grupos minoritários do Brasil. Eles poderiam ser incluídos também nos grupos minoritários, porque a cobrança é grande, mas ninguém imagina a angústia que eles passam nas 4 paredes. Ninguém imagina a hora que pisa para dentro de casa. Então, era por causa disso que nós estávamos falando, porque o missionário não podia contar nas suas igrejas a angústia que estavam falando, porque a ideia era, não tem fé, não foi chamado por Deus, não tem condição, não pode isso, não pode, porque era praticamente um anjo que via, né? O pastor era a mesma coisa, o mesmo processo também. Se o pastor falar que está com problema, se o pastor falar que está passando uma dificuldade, o pastor falar que está com medo, o pastor não pode ter medo, sendo que isso é uma emoção inerente do ser humano. Faz parte, você nasce com ela, está lá na amígdala cerebral, né? Então, não tem jeito. Você não ter medo, você vai ser um psicopata, ué. Então, nós vamos ter um outro problema. Então, tinha que ter alguém para fazer isso. Mas eu não imaginava que as coisas iriam tomar uma proporção muito maior do que tudo. Esse era um projeto. O outro era implantar a escola de missões, e foi a minha esposa até que fez esse início da implantação da escola, uma escola aqui em Assis, para preparar pessoas para serem enviadas para o campo missionário, e outra abrir o que seria o 2º centro de oração ininterrupta do Brasil, que iria acontecer aqui. Só existia um no Brasil, em São Paulo, que hoje já completa 50 anos sem parar de ter oração, e aqui ia ser o 2º do Brasil. Esse era o projeto, e a gente acreditava que uma cidade onde pessoas estivessem orando o tempo todo, 24 horas por dia, que foi para isso seria bom para a cidade também. Não só bom para os missionários, para os pastores, para as pessoas, mas nós estaremos também abençoando a cidade. Foi assim que surgiu todas as coisas aqui. E quando eu chego, eu e Jaqueline, nós vamos encontrar também com uma pessoa muito importante para nós, que está aqui, né, que é o pastor Fábio, até então pastor em Assis, hoje pastor em Paraguaçu. E uma coisa era eu cuidar de missionários, mas isso não significava que eu não seria cuidado, e foi ele que foi cuidar da minha família, ele que foi aquele que foi pastorear a gente. Para mim é uma alegria muito grande ter. O pastor Fábio é um amigo, mas foi um pastor para a gente aqui, nesse tempo que nós enquanto esteve aqui, enquanto nós estivemos aqui, ele cuidou da nossa família. E cuida até hoje, pode-se dizer, viu? E começa essa relação. Quando eu olho a Tamara falando, né, e vejo a Teca, que também foi minha aluna, e eles podem representar a primeira turma embrionária, e talvez eles não saibam do que eu vou dizer. Eles, sem saber, sem nem eu saber, eles foram um projeto piloto que ninguém programou, de que um cuidado não começava no campo, mas começava na preparação. E sem eu saber, eu também estava me envolvendo num cuidado com eles,
E tanto é que isso hoje passou para várias agências, o povo entende que cuidar não é a hora que entra no avião e vai para o campo missionário, mas é quando já está sendo preparado, e a gente viveu isso junto. Eu nem imaginava que fazia isso, nós nem imaginávamos que estava acontecendo isso, mas isso virou depois uma outra história que tem sido usada em outras agências no Brasil, para vocês terem ideia. Foi aqui que eu tive a alegria de começar a fazer a faculdade de psicologia. Eu vim para atender pessoas, mas não era psicólogo, era só um conselheiro. E só tinha vontade de fazer isso. Tinha um mestrado que eu tinha feito e preocupado com o que acontecia, que fazia as pessoas não durarem no campo, porque muitas vezes se fala, o fulano foi um fracasso no trabalho missionário, o Beltrano foi um fracasso em tal lugar, o Ciclano foi um fracasso naquele outro lugar, mas ninguém parava para pensar, ou poucas pessoas paravam para pensar, o porquê que eles não tiveram sucesso, que às vezes a questão não tinha nada a ver com eles. Às vezes eles eram a pessoa certa no lugar errado, na hora errada, da forma errada, e ninguém pensou nesse processo que fazia parte. Às vezes eles eram a pessoa que colocou a vida, colocou o coração para ir para aquele lugar, mas quando chegou também não tinha o respaldo financeiro, porque eles precisavam pagar as contas deles lá. Eles precisavam se virar. Então a gente começou a ver o seguinte, espera aí, o que tem acontecido com essas pessoas? O que tem feito elas não durarem no campo? Então a gente chega para esse processo, para que acabasse o que se chama causa de retorno prematuro. A ideia, uma delas, era fazer aquilo que a MISPA veio fazer aqui há muitos anos atrás e continuar fazendo com mais ênfase. Era fazer de Assis, através da MISPA, mas fazer de Assis não só uma cidade para dentro da cidade, mas uma cidade das portas para fora da cidade. Isso era quando a gente enviava missionários. Então, muitos deles não iam representando simplesmente suas igrejas, a sua fé cristã, mas iam representando um lugar. Porque quando se falava de missionário, perguntava de qual agência ele era e de qual cidade pertencia. Então, era assim que a gente trabalhava e as coisas foram acontecendo. E aqui aconteceu isso, de eu ter essa oportunidade de também estudar aqui na Unip. Está aqui a Ana, que foi uma baita de uma parceira com a gente, comigo, anos e anos estudando, temos uma grande amizade até hoje, formamos juntos, e foi uma conexão com ela, com a turma, graças a Deus, muito boa. Nós começamos com mais de 60 alunos, se não me falha a memória. Quanto? 99? Começamos com 99, eu não sabia disso. E encerramos com 65 alunos, era a turma que se formava aqui na Unip. E tanto é que Assis é um polo de psicologia, É um polo muito forte de psicologia. Mas não só proporcionou colegas, mais do que isso, me proporcionou amigos para a vida. Colegas de profissão, mas amigos para a vida. Amigos que já ouviram os meus momentos difíceis da vida e estiveram comigo. Foi em Assis que eu vi Jaqueline, e confesso que foi um dos momentos, um susto prazeroso. Porque eu vi Jaqueline no momento em que MISPA assumiu um projeto, uma ONG aqui de Assis, que na época chamava Bem Me Quer. E a MISPA assumiu porque ia fechar. Era um trabalho que eram meninas, adolescentes. Eram meninas com questão de vulnerabilidade. E eram bem sérias as situações. E Jaqueline foi assumir esse projeto para não fechar em Assis. Mas o que me viu? Qual foi o ponto do meu susto? Foi ver a Jaqueline pegar uma Kombi
que era bem velha, e todo dia, para baixo, para cima, aqui em Assis, captando as meninas, pegando as meninas, levando para o projeto, trabalhando no projeto na frente, ela dirigindo a Kombi, enchendo a Kombi, ia para o projeto, tinha psicólogo, tinha tudo lá, e fazia todo o trabalho, e no final do dia, eu acho que ele pegava as meninas e levava cada uma para dentro da sua casa. A Jaqueline fez isso até o momento que a gente foi embora daqui. E aquilo para mim foi muito forte, porque parece que não encaixava na minha mente tão pequena a minha esposa numa Kombi velha, dirigindo, indo para tudo quanto é lado, entrando em lugares até perigosos, mas fazendo esse tipo de trabalho. Eu imaginava, mas eu não via isso. Então aqui foi proporcionando. Foi aqui que eu comecei a ter as primeiras experiências em situação de catástrofe, quando houve a do Chile, o tsunami, o terremoto em Concepción do Chile, e quando eu sentei com os brasileiros missionários e ouvi o que eles relatavam, os medos, porque brasileiro não sabe lidar com terremoto, porque a gente não vive terremoto. Terremoto é para outro lugar, mas aqui nós não temos ideia, e quando isso acontece, assusta mesmo. E os terrores que eles passavam, as depredações que aconteciam. E ali me interessou essa área, porque eu descobri que quando acontecia um terremoto, uma catástrofe natural fora do Brasil, ia muita gente ajudar o povo, e fato, precisa ser feito isso. Mas ninguém sentava com os missionários que ali estavam ajudando o povo. E havia um índice altíssimo de estresse pós-traumático, estresse pós-traumático mesmo, como se fosse de guerra, no meio dos missionários que ali ficavam. Vi muita coisa, mas aqui tudo começou. Participei de vários. Confesso que o ano passado foi o mais pesado que eu vivi na minha vida, quando fui para a cidade de Antioquia, na Turquia, quando houve terremoto. Foram 8 cidades na Turquia, mais 3 na Síria. A cidade de Antioquia, 80% da cidade foi destruída. Algumas dessas fotos aparecem um pedacinho, e eu vi pedaços de cadáver, coisas que eu nunca imaginava ver na minha vida. O ano passado foi a primeira vez que eu vivi isso. Muitos terremotos, mas eu nunca tinha visto pedaço de carne humana no chão, esparramado. E eu não estou falando o corpo, pedaços do corpo, vários pedaços. Para a gente isso é muito forte, mas existe um lugar onde tudo isso começa. E, gente, foi aqui, em Assis, que toda essa história começou. A minha conexão com aqui foi muito forte, e ainda é muito forte, mesmo distante. Porque foi Assis que me oportunizou fazer minha faculdade de psicologia. Foi Assis que me deu esse trabalho, essa questão, descobri esse trabalho de catástrofe, e me oportunizou o trabalho de cuidar de missionários. E que nem imaginava de pastores, porque eu vim para cá para cuidar de missionários, e de repente começou a acontecer que era um pastor da cidade e outro precisando conversar, ia para o escritório da MISPA, e a gente ficava lá fechado e conversava, e daqui a pouco estava conversando, e era com os grupos de pastores aqui da cidade. Então, Assis foi me formando. Ele foi me preparando, me formando e me forjando em muitas coisas. E não só a mim, mas também Jaqueline. Foi aqui. O Pedro só não nasceu aqui, mas ele chegou aqui com um ano, menos de um ano, né, 6 meses. A infância do Pedro foi em Assis. Então, eu só tenho que agradecer essa cidade. Então, eu penso que, quando eu falo de um embrião
que eu vim para cá não só para um projeto embrionário, mas eu me sinto o embrião desse lugar, porque esse lugar me proporcionou essas questões embrionárias. Foi esse lugar que me alimentou em várias coisas, em coisas que eu nem imaginava. Foi aqui em Assis que foi sendo alimentado. Depois de Assis, todos os lugares que eu fui e tudo que eu faço até hoje foi construído aqui. A única coisa é que eu fui para outro lugar e fiz o que foi tudo construído aqui, o que foi forjado aqui. Então, eu posso dizer que Assis fez a minha gestação. A minha gestação passou por aqui, sabe? A minha gestação para a vida, para o ministério, passou por aqui. E aí, para encerrar, gente, eu quero só agradecer a todos vocês, ao presidente da Câmara, o Gerson, o pastor Nivaldo, o vereador, a todos que aqui estão, oportunidades que foram dadas pela própria MISPA para mim, oportunidades que a cidade me deu. Quando os pastores foram atrás de mim, eles não era eu que estava sendo um canal de bênção para eles. Eram eles que, sem saber, nas lutas e dificuldades, estavam sendo bênçãos para mim, porque eles estavam me dando a oportunidade de exercer algo que eu nem imaginava que um dia iria exercer, sabe? Eu lembro quando, antes de fazer faculdade de psicologia, eu cheguei a estudar por 2 anos faculdade de farmácia, em Mogi das Cruzes, São Paulo. E eu lembro da primeira aula de anatomia. E naquela época eu estudava com cadáver. Não era com peças feitas, era o próprio cadáver. E o que era o cadáver num laboratório de anatomia? Era o do indigente. O indigente que não teve uma família para reclamar o corpo dele. O indigente que não tinha o documento, que não tinha nada, e quando ele morreu, depois de um determinado tempo, e a família não reclamou o corpo, ele era entregue para a faculdade, e a faculdade fazia uso desse cadáver no laboratório de anatomia, para que ele pudesse ser usado. Então, cortava as partes do corpo, as peças do corpo, e então os alunos iriam estudar. E eu lembro do primeiro dia de aula, e estavam o pessoal do curso de farmácia, de biomedicina e de enfermagem, todos juntos, só para a primeira aula. Eram bem mais de 100 alunos, talvez uns 150 alunos ali, num grande laboratório de anatomia. E a professora responsável pelo laboratório, depois que todo mundo chegou, tinha uma maca, um lençol, um corpo ali, mas um lençol em cima de um corpo, de um cadáver. E ela chegou aqui, diante de todo mundo, a primeira coisa que ela fez foi puxar aquele lençol. Nos deparamos com um cadáver todo retalhado, tá, todo costurado. E eu lembro direitinho como se fosse hoje. Eu tinha gente passando mal, desmaiando. Eu confesso que eu quase desmaiei também, vendo aquela cena. E ela esperou com muita tranquilidade o final daquilo ali. E quando tudo aquilo acabou, que o pessoal ficou melhor, ela disse o seguinte: eu queria que vocês olhassem bem para essa pessoa que está. E nós olhamos e ela disse o seguinte: essa pessoa aqui é um indigente. É uma pessoa que nós não sabemos o nome, nós não sabemos a idade, nós não temos documento e não tem uma família para reclamar o corpo. E por causa disso ele está aqui. E eu lembro que ela virou depois disso e disse o seguinte: olha, talvez essa pessoa um dia pediu um prato de comida para você no meio da rua e você não deu. Pediu roupa para você e você talvez até zombou dela. Talvez você fez chacotas com essa pessoa no meio da rua. E essa pessoa, que talvez um dia pediu um prato e você não deu, está aqui. Você não fez nada, talvez, para ela. Mas, graças a essa pessoa, você vai ser um farmacêutico, você vai ser um enfermeiro, você vai ser um biomédico. Você talvez não deu nada para ela, mas ela deu o corpo dela para que você pudesse estudar
e ajudar outras pessoas. Eu pego essa história para mim da mesma maneira com questão de Assis. Eu nunca imaginava que ia trabalhar com pastores, eu só vim para uma coisa específica. E Assis me deu. Eles me deram, eles se deram para mim. Os pastores se deram essa oportunidade para mim. E eu me descobri nisso. Descobri um lado diferente, porque pastor e missionário são duas características, têm suas características próprias. O estresse de um é de um jeito, de outro é de outra maneira. O missionário passa lutas que ninguém vê, às vezes, está fora de campo, passa necessidade financeira terrível, terrível. E, às vezes, ele fica só atrás dos bastidores sem ninguém saber nada. O pastor ele já vai para o meio da sociedade e o pastor não pode dar um tropeço que o negócio explode, é um barulho terrível na vida dele. Um é mais público, o outro é menos público, mas cada um, nas suas próprias características, passam dificuldades. E trabalhar com missionário não é a mesma maneira de trabalhar com pastores, são características diferentes. E são demandas muito fortes. E eu só tenho a agradecer essa cidade por ter me dado essa oportunidade, agradecer a minha denominação, Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, por me aceitar nela, meu pai, minha mãe, minha irmã, né? Amigos, agradecer a minha esposa, Jaqueline. Vocês não têm ideia do que Jaqueline já segurou, gente. Do que Jaqueline já aguentou, suportou. Na verdade, ela merecia muito mais do que eu, porque eu estou aqui graças a ela. Primeiro a Deus, depois a Jaque. Meus filhos. E eu só tenho a agradecer a todos vocês esse momento, né? Tem um texto bíblico, para encerrar aqui, que é o texto de Filipenses. É um texto que eu tenho procurado carregar de um tempo para cá comigo. Eu já vivi muitos textos da Bíblia, muitos livros. Eu já tive uma época do livro de Jó, muito forte. Tudo para mim era o livro de Jó. Mas tem um texto que isso não é pregação, mas é só uma leitura desses versículos que eu tenho procurado trazer para a minha vida. Quando o apóstolo Paulo, na prisão em Roma, ele escreve a carta aos Filipenses, 4 capítulos, e em 4 capítulos tem 15 vezes a palavra felicidade. E essa carta, a Epístola aos Filipenses, ficou conhecida como a Epístola da Alegria, dentro da prisão, se preparando nos momentos finais antes de ser decapitado. Ele escreve a Epístola da Alegria. E no momento ele diz o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu acho que é isso que eu tenho procurado para a minha vida. E é isso que eu digo para cada um de vocês que estão aqui, que estão me assistindo. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não é sobre ter uma casa, um carro novo. Não. É sobre ter o que comer hoje e amanhã não ter o que comer. Eu posso passar esses dois extremos, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É ter muito dinheiro hoje e amanhã não ter dinheiro, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso estar no melhor hotel hoje e amanhã numa rede, ou não ter um hotel, um teto sobre minha cabeça,
mas eu posso viver todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paulo conseguiu o auge do que nós chamamos de a arte do contentamento. E eu tenho procurado trazer isso para mim. Procurado aprender a estar contente. Em toda e qualquer situação. E confesso que eu estou nessa escola agora. Então, não sei quanto tempo vai levar a duração dela. Mas espero conseguir ser aprovado nessa também. Gente, muito obrigado por tudo. Deus abençoe a cada um de vocês e que o Senhor os recompense por estar aqui 1000 vezes mais e essa oportunidade. Bom, agora sim, de fato e de direito, eu posso declarar o pastor Ayrton Gonçalves de Carvalho Júnior o mais novo cidadão assisense. Peço ao senhor, pastor, que sempre que possível, lembre-se em suas orações do povo assisense. Tenho certeza que o senhor marcou história aqui e tenho certeza que o senhor tem que continuar a sua história sendo escrita da melhor forma possível. Muito obrigado. Viu? Por fim, agradeço a presença de todos, parabenizo o homenageado, esposa, familiares e amigos e declaro encerrada a presente sessão solene. Obrigado a todos e que tenhamos uma boa noite. Gostaria de deixar aberto, então, para quem quiser fazer a foto com o homenageado, os amigos, fazer a mesa aqui primeiro, por gentileza. Aí depois os nossos convidados sintam-se à vontade para registrar esse momento especial. Mais uma vez, obrigado à presença de todos. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cidade de Assis. Informação com responsabilidade você encontra aqui.